noite, pessoal. O vídeo dessa noite eu falarei sobre bandeirantismo, que começa com Fernão Dias, na região de Minas Gerais, que chega a encontrar ouro, uma pedra preciosa similar à esmeralda, mas na verdade era turmalina. Esses bandeiras surgem para estimular a economia portuguesa que estava em crise. Mas isso atraiu muitos aventureiros a explorar os metais preciosos. Esse processo gerou inclusive uma guerra entre paulistas e estrangeiros, que eram chamados de emboabas. Emboabas, que eram os portugueses, que chegaram até guerrear pelo direito de exploração da terra nas regiões de Minas Gerais, que teve um desfeito desfavorável aos bandeirantes, que tiveram que adentrar ao interior do território brasileiro para conseguir terras, devido à escassez de terras no litoral, fez com que fossem estimulados as descobertas de outros locais, como na terra dos chamados índios goiáses, no território onde hoje é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Todos esses estados surgiram através das bandeiras, e alguns dos nomes mais famosos foram Feijão, Fernão, Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, o Diabo Velho, que é o grande responsável pela descoberta do território goiano. Esse grupo ganha esse nome devido à questão de que eles fincavam bandeiras ao longo do caminho percorrido. E nessa toada surgiram territórios como o território goiano, do estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e muitos outros que foram ocupados graças ao movimento bandeirantista, que também contavam com auxílio de padres jesuítas, que faziam parte de uma espécie de bandeiras chamadas missões. Missões essas que destinavam à conversão dos índios. Algo que teve até conflitos, porque houve momentos da história do Brasil que eles tentaram escravizar os índios. E os índios dessas missões eram as grandes vítimas desses movimentos. Mas voltando ao assunto do território goiano, Bartolomeu Bueno da Silva adentra o território onde hoje é o estado de Goiás. E há teorias que ele joga um barril de pinga, coloca um barril de pinga e taca fogo e fala para os índios, se eles não contarem onde estava a riqueza, que ele ia tacar fogo em todo o rio. E por isso que teria dado o nome dele de Diabo Velho, ou Anhanguera. Outra teoria é que ele era um homem muito feio, e por isso foi chamado de Diabo Velho. Teve também o Bartolomeu Bueno da Silva filho, que é o filho do primeiro Bartolomeu, que adentrou a terra dos Goiáses, hoje estado de Goiás, que surge num afã
de descoberta de metais preciosos, mas desde o começo Goiás se revelou um território com vocação agrária e pecuária. A priori, essas atividades eram atividades de subsistência, porque os povos que adentravam o território goiano, eles queriam era obter riqueza, por isso surgem as cidades sem infraestrutura nenhuma, obter riqueza para então sair do território. Por isso que eles criavam, por exemplo, o gado livremente na natureza. Eles tinham atividade de agricultura, mas uma agricultura de subsistência. Somente com a vinda da estrada de ferro para Goiás e com a criação de Goiânia, que o estado de Goiás é inserido no processo de desenvolvimento capitalista. Porque o capitalismo brasileiro segue a mesma lógica do ordem e progresso. Por exemplo, foi preciso os estados do sul-sudeste tiveram uma escassez de terras para pessoas virem para o interior, inclusive para estados como Goiás, e inserir o capitalismo no território goiano. Para isso, eles tiveram que tirar o poder de quem? Da elite da época, que eram os caiados. Aí Pedro Ludovico, numa manobra política, por conhecer, porque o cunhado dele, que era médico, conhecia o então presidente da época, Getúlio Vargas, que interferiu por ele para a transferência da capital na região das proximidades de Campinas. Houve um sorteio, o povo queria um nome e o governador, o interventor da época, decidiu por Goiânia. E com a fundação de Goiânia, o capitalismo foi inserido, foi enxergado no território goiano. Aí começa a vigorar, de fato, a vocação agrária de Goiás. Pois bem, espero que vocês tenham gostado e comentem aí, dêem alguma ideia de algum tema e falou, galera!